Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 20 de julho, você vai conferir a continuação da palestra sobre créditos tributários. Esse foi o tema da 7ª aula do EAD. A palestra foi apresentada pelo especialista Heriberto Nascimento. É o TC Notícias desta sexta-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Hoje você continua vendo um pouco mais sobre a palestra apresentada pelo especialista em contabilidade pública Heriberto Henrique Vilela do Nascimento, que falou sobre créditos tributários no EAD. No caso brasileiro e em muitos outros países, a contabilidade não é utilizada apenas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação do patrimônio. No caso do Brasil, a contabilidade é um instrumento de informações de controle da execução orçamentária, e nós sabemos que o nosso orçamento é de caixa, ele é um fluxo de ingressos e pagamentos que tem que estar previstos por meio de uma lei. Então, a visão orçamentária nossa é mais voltada para a caixa, e a contabilidade controla este orçamento porque esta é uma atribuição legal, nós vamos observar isso aí na Lei 4.320. Então, esta é uma função extremamente importante. A outra função que está sendo objeto do resgate atual, neste momento, é a questão do patrimônio e outro aspecto diz respeito às estatísticas fiscais. Ou seja, internamente, ou seja, no Brasil, existe a Lei de Responsabilidade Fiscal que criou uma série de indicadores, por exemplo, despesa com pessoal, receita corrente líquida, remeteu à resolução do Senado a dívida consolidada, o limite da dívida consolidada líquida, enfim, estatísticas fiscais são estabelecidas pela LRF. Então, resumindo, nós temos 3 funções da contabilidade como instituição. Controlar a execução orçamentária, que tem um escopo, que tem princípios, que tem normas próprias para isso. Controlar o patrimônio, que também tem princípios e normas voltadas para isto. E gerar informações a respeito de estatísticas fiscais, tanto do ponto de vista da LRF, quanto do ponto de vista internacional, a partir do manual que existe do Fundo Monetário Internacional, que o Tesouro Nacional compila informações de União, Estados e municípios e gera informações para atender a demandas internacionais, ok? Mas, do ponto de vista de Estados e municípios, o interesse maior nesse aspecto diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Bom, o atendimento de uma visão, de uma ciência, de um processo, de um objeto, ele não pode prejudicar o atendimento de outra visão. Esse é o modelo de convergência no Brasil. Nós temos o nosso orçamento por caixa, mas isso não impede que adotemos uma contabilidade patrimonial por competência. São dois focos diferentes. E é muito importante a gente, vamos dizer, diferenciar essa abordagem quando nós estamos tratando da questão da receita. É muito importante, neste momento, ficar claro, porque muitas dúvidas têm sido suscitadas. Ou seja, receita por competência tem crédito, crédito é uma coisa, caixa é outro. Concorda? Então, por exemplo, o artigo 42 da LRF fala de disponibilidade de caixa para você escrever em reza a pagar. Ok, então é caixa, ela está falando de disponibilidade de caixa, certo? Não está falando de nenhum tipo de crédito ser utilizado naquela metodologia de apuração da sua possibilidade de deixar obrigações de pagamento para o próximo mandato, ok? Então, é importante a gente diferenciar esses aspectos antes de continuar a abordagem, tá? Para não gerar qualquer tipo de confusão. Bom, quanto à visão orçamentária, olha aqui, ó, nós temos as 3 visões. Quanto à visão orçamentária, ela está muito explicitada na Lei 4.320, aqui no artigo 35. Lembrando que a Lei 4.320 não é uma lei de contabilidade pública, é uma lei de finanças públicas, lei de direito de finanças públicas, direito financeiro, certo? A contabilidade no setor público está nesse contexto.
de finanças públicas, contabilidade pública no contexto de finanças públicas. Então, a lei abordou finanças públicas como um todo, dando um foco muito grande para o orçamento, muito importante para o orçamento, do título 1 até o título 8º, praticamente. Então, do artigo 1º até o artigo 82, falando de questões que dizem respeito ao orçamento, e a partir do artigo 83, no título 9, é que ela começa a falar de contabilidade, percebe? Então, ela focou muito a questão orçamentária e, a partir do título 9, começa a falar de contabilidade, a partir do artigo 83. Então, nesse contexto aqui, nós temos a citação do artigo 35, as receitas arrecadadas como uma regra de equilíbrio financeiro, ou a avaliação de equilíbrio financeiro sob a ótica da Lei 4.320, que é um tipo de abordagem. Não podemos extrapolar esta abordagem pontual da Lei 4.320 para todos os aspectos de finanças públicas. Ele tem um contexto, ela tem um contexto orçamentário financeiro. Nesse contexto orçamentário financeiro, a avaliação do equilíbrio financeiro se dá a partir das receitas arrecadadas em confronto com as despesas empenhadas. A avaliação do equilíbrio orçamentário se dá a partir dessa abordagem, receitas arrecadadas e despesas empenhadas. E a LRF contemplou nos seus conceitos muito essa questão, por exemplo, no artigo 42, ao dizer que só posso deixar obrigações de pagamento se eu tiver disponibilidade de caixa. Disponibilidade de caixa implica a receita ter sido arrecadada, ok? Então, ela acompanhou na abordagem fiscal este raciocínio do caixa, na avaliação da receita. Está claro isso aí, pessoal? Ok? Bom, então essa é a abordagem orçamentária. No exercício financeiro, pertence às receitas arrecadadas. Nós ficamos por aqui. A palestra completa você confere no site do TCE, no link EAD. Lá estão disponíveis todas as aulas palestras do projeto, assim como todas as edições do TCE Notícias. Para você, um ótimo final de semana e até segunda com mais uma edição. Tchau!